Pra você que tá ligado aqui, quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque hoje é dia de falar de jogos incrivelmente esperados, mas que infelizmente ele não deu mais as caras, tá? O bate-papo de hoje é sobre Skull and Bones e todo o seu processo de desenvolvimento, além de vários outros fatores ali que atrasaram o lançamento do jogo e até mesmo ideias que foram completamente alteradas entre diversas outras questões. Será que Skull and Bones ainda vai ser lançado? Afinal, será que o projeto existe mesmo? Fique ligado e vem comigo, porque o vídeo só começou. Depois de vários e vários anos em desenvolvimento, a Ubisoft finalmente definiu uma margem de lançamento para Skull and Bones e recentemente ela disse até que está muito feliz sobre o rumo que o projeto está tomando. Mas antes de tudo isso acontecer, vamos se aprofundar mais e saber sobre esse mistério que rodeou um dos mundos abertos mais esperados da Ubisoft. Primeiramente, você precisa saber que o jogo foi projetado para ser simplesmente uma DLC de Assassin's Creed Black Flag, tá? Só que aí a Ubisoft começou a mudar de ideia e resolveu chamá-lo de Assassin's Creed Black Flag Infinite. E antes que ela se decidisse sobre isso, a equipe por trás do jogo resolveu que ele precisasse ser um spin-off totalmente separado da franquia Assassin's Creed. E então nasceu o Skull and Bones. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que o jogo foi mostrado como um trailer cinemático foi lá em 2017, galera, e nunca mais foi visto e nem sequer falado sobre. Depois de tudo isso, a Ubisoft lançou Assassin's Creed Odyssey, lançou Riders Republic, lançou Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 6, Valhalla e vários outros jogos. E nada de Skull and Bones aparecer. E olha que ela anunciou até um novo IP que é o Avatar de mundo aberto recentemente, tá? Mas de resto ficou extremamente calada. Foi dito que Skull and Bones está em desenvolvimento já faz 9 anos, o que geralmente não é um bom sinal para a criação de qualquer que seja o jogo, a não ser, é claro, né, que ele divulgue novidades frequentes nessa produção. Em 2021 surgiu um relatório detalhando a produção de Skull and Bones e era nítido os vários problemas que a empresa tinha no avanço do jogo. Um dos principais fatores é a falta de direção que o jogo teve, né, já que vários diretores ali entravam e saíam do projeto com uma frequência absurda, o que resultou em atrasos catastróficos no desenrolar do jogo. O co-diretor do jogo anunciou sua saída da Ubisoft em janeiro e a saída do Anthony Henry provavelmente foi um grande golpe para o desenvolvimento de Skull and Bones, o que nos fez pensar por que Duggett afirmou que tudo estava correndo conforme planejado. Henry anunciou sua saída da empresa no LinkedIn, tá? Mas ele não deu nenhuma razão específica para sua saída. Para se ter uma ideia, no meio de tanta mudança, Skull and Bones era para ser um RPG online, digamos ali que um Battle Royale de confrontos marítimos, tá? Mas agora ele se tornou um jogo focado em exploração e sobrevivência, que lógico, pelo menos na minha opinião, é muito mais da hora e muito mais diversificado do que se a gente ficasse limitado no Battle Royale que a gente conhece hoje. Depois de tantas dúvidas e incertezas se Skull and Bones ia ou não existir, lá no finalzinho de 2021, o Tom Henderson acabou divulgando ali vários detalhes sobre a jogabilidade de Skull and Bones. Ele falou que todos os navios vão ser diferentes dentro de 5 níveis, que variam entre barcos pequenos de pesca até ali grandes galeões, tá? Eles vão ser divididos em 3 categorias, que é os de pesca, os de combate e os de exploração. Apesar de navios enormes ter um poder de guerra em alto mar, o Henderson disse que pequenos também vão ter seus benefícios na hora da treta. E caso você nem saiba quem é Tom Henderson, fique sabendo que ele é um leaker, um vazador de notícias incrivelmente famoso, que inclusive tem vazado coisas verdadeiras antes mesmo de vários jogos serem lançados, tá? Enfim, a Ubisoft continua constantemente produzindo diversos trabalhos até aqui, né galera? E de acordo com uma teleconferência que ela fez recentemente, ela confirmou também que planeja lançar Skull and Bones entre abril de 2022 e abril de 2023, junto com o Avatar e junto com Mario Rabbids Sparks of Hope, tá? E quase certeza um novo Assassin's Creed no meio disso também. Afinal, é quase impossível a gente ver um ano novo chegar e não ver nenhum Assassin's Creed ser anunciado. E se for olhar no horizonte das promessas, a Ubisoft deve e muito, tá? É porque até hoje a gente não viu nada também sobre Beyond Good and Evil 2, que é outro jogo extremamente esperado pelos fãs.
Pra você que nunca ouviu falar de Skull and Bones, ele se trata de um jogo de mundo aberto de exploração naval, onde o jogador pode explorar ilhas, além de vários outros lugares em alto mar em busca de tesouros, saques e conquistas territoriais. Semelhante a Assassin's Creed, ele vai ter uma jogabilidade em terceira pessoa e praticamente tudo pode ser customizado e melhorado de alguma forma. Seja sua arma, os trajes do personagem e até o navio, tá? Pelo que parece, o jogador também vai contar com uma árvore de habilidades para você aprimorar, né, durante o avanço das coisas, e foi citado pela Ubisoft também uma forte ênfase no modo cooperativo do jogo. Digamos que seja ali um Sea of Thieves mais realista, onde cada tripulante vai exercer sua função e fazer o que precisa ser feito. Depois de saber disso, eu confesso que o meu hype em Skull and Bones deu uma reacendida muito da hora. Eu tô bastante animado pra ver o que pode estar chegando aí pra gente, tá? Se você pensa que 2022 vai ser um ano top em jogos, espera só pra vocês verem o que vai vir em 2023, tá? Temos promessas lendárias ali como Black Myth: Wukong, Pragmata, Alan Wake 2 e vários outros jogos. Sem citar, é lógico, o que ainda tá em produção. E aí, vocês acham que Skull and Bones vai vingar ou vai ser mais do mesmo? Deixa aí nos comentários, tá, pra gente trocar uma ideia da hora. E é aquilo, né, jovens? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do tapão fortalecedor no like, que vai me ajudar muito a ter um alcance melhor aqui no YouTube. Se você é daqueles que gosta de ficar antenado nas novidades do mundo gamer, você tá no canal certo, tá? Eu compartilho diariamente vídeos épicos que vão te deixar por dentro de tudo. Se inscreve aí então e ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado quando eu fizer um vídeo novo. E vou ficando por aqui, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou. Falou!